Ela só queria brincar comigo, de exar o filhinho da empregada jogar xadrez como os amigos da alta sociedade. Mas ninguém esperava que, depois de apenas alguns minutos, a sala inteira ficaria em silêncio, porque na frente deles estava verdadeiro gênio de apenas 9 anos, vencendo todo o mundo. Que tal me mostrar como se joga xadrez na favela? A voz de Dona Victoria Whitman ecoou pela sala de estar de sua mansão em Beverly Hills, carregada da arrogância típica de alguém que nunca precisou conquistar nada por conta própria. Diego Santos, 17 anos, ajudava sua mãe Carmen a servir os convidados em jantar beneficente quando a milionária decidiu transformá-lo na atração da noite. Os outros convidados, empresários, políticos e suas esposas entediadas, riam discretamente atrás de suas tacas de champanhe de $1000. Victoria havia organizado o evento para arrecadar fundos para jovens carentes, mas claramente não esperava ter deles servindo canapés em sua própria casa. A ironia era deliciosa para ela. Aposto que ele pelo menos sabe mover as pecas. Victoria continuou, gesticulando em direção ao tabuleiro de xadrez italiano que decorava a mesinha de centro. Vai ser divertido ver o que esse garoto pode fazer contra alguém que realmente estudou o jogo. O Sr. Hamilton, dono de 3 redes de hotéis, sussurrou para a esposa. Aposto que ele nem sabe que o cavalo se move em ele. O riso se espalhou pela sala como ondas em lago de superioridade. A mãe de Diego, Carmen, baixou os olhos e apertou o punho em volta da bandeja de prata. 20 anos limpando aquela casa, criando o filho sozinha com salário de empregada, e ainda tinha que ver sua patroa usar o menino dela como piada para impressionar os amigos ricos. Ela conhecia Victoria desde jovem. Havia visto a mulher se transformar de herdeira mimada em uma socialite cruel ao longo dos anos. Carmen, pode parar de servir por alguns minutos. Victoria ordenou com falsa gentileza. Quero que você observe seu filho jogar. Será educativo para vocês dois. Diego, no entanto, permaneceu imóvel por alguns segundos, seus olhos escuros analisando não apenas o tabuleiro, mas cada rosto na sala. Aos 17 anos, ele já havia aprendido que o silêncio muitas vezes revela mais sobre as pessoas do que 1000 palavras. E naquele momento o que ele via era grupo de adultos privilegiados que não tinham ideia de como estavam lidando. Havia alguma postura de Diego que fez alguns dos convidados pararem de rir. Uma estranha quietude, como a calma antes da tempestade. Seus dedos se moviam inconscientemente, como se ele estivesse visualizando movimentos em tabuleiro invisível. Claro, Sra. Whitman, Diego respondeu com uma calma que fez alguns dos convidados trocarem olhares curiosos. Será prazer. Victoria sorriu com satisfação recostando-se na poltrona de couro como uma rainha se preparando para assistir gladiadores. Excelente, aposto que você nunca jogou em tabuleiro como este, não é? Mármore italiano genuíno, cada peca vale mais do que, bem, você sabe. A deputada estadual Jennifer Mills, sentada perto da janela, comentou em voz alta. Victoria, tem certeza de que isso não é cruel? O pobre garoto vai ser humilhado? Bobagem, Victoria retrucou, ajustando seus brincos de diamante. É uma oportunidade de aprendizado. Ele vai contar aos amigos que jogo xadrez em uma mansão de verdade. O que Victoria Whitman não sabia e descobriria da pior forma possível era que aquele garoto da favela havia passado os últimos 8 anos estudando cada abertura, cada estratégia, cada armadilha que os grandes mestres já haviam concebido. Enquanto seus colegas de escola jogavam videogame, Diego devorava livros de xadrez emprestados da biblioteca pública e assistia a partidas lendárias no computador quebrado que ele mesmo havia conseguido consertar. Nas silenciosas madrugadas, quando Carmen fazia turnos duplos de limpeza, Diego analisava jogos de Kasparov, Fischer e Carlsen. Ele havia memorizado mais de 200 aberturas diferentes e conseguia recitar as 50 defesas mais famosas de cor. Mas o mais importante, ela não tinha ideia de que estava prestes a ser humilhada pelo mesmo garoto que ela havia subestimado por puro preconceito, na frente de todos os seus amigos poderosos. E quando a verdade viesse à tona, não seria apenas uma derrota nos xadrez, seria uma licao que ela levaria consigo pelo resto da vida. Enquanto Victoria arrumava as pecas com movimentos teatrais, Diego observava cada convidado. Algo em seus olhos sugeria que ele não estava apenas se preparando para jogo, ele estava se preparando para reescrever cada suposição naquela sala sobre quem realmente merecia respeito. Se esta história de preconceito é supera ao te tocou, não se esqueça de se inscrever no canal
porque o que aconteció a seguir mostrou que julgar alguém pela aparência pode ser o erro mais caro que uma pessoa comete na vida. Victoria tomou seu lugar no lado branco com a confiança de alguém que nunca havia perdido nada importante na vida. Eu sempre jogo de brancas, querido, é uma tradição de família, disse ela, ignorando completamente o fato de que, no adversário, a cor das pecas é decidida por sorteio. Diego assentiu em silêncio e arrumou suas pecas pretas com uma precisão que fez o Sir Hamilton franzir a testa. Cada peca foi colocada exatamente no centro de sua casa, perfeitamente alinhada, como se aquele tabuleiro de mármore italiano fosse apenas dos quentenhas que ele havia enfrentado antes. Vamos deixar isso interessante, Victoria anunciou aos convidados. Se o garoto conseguir me dar único susto, eu doarei $1000 para sela alguma escola pública. O riso ecoou pela sala novamente, mas desta vez Diego levantou os olhos e sorriu. Sorriso que não chegava aos olhos. Carmen sentiu calafrio percorrer sua espinha. Ela conhecia aquele sorriso. Era o mesmo que Diego tinha quando criança, sempre que alguém o subestimava em competições escolares. O mesmo sorriso que ele usara aos 12 anos quando disse que não precisava mais da ajuda dela com alicau de casa de matemática. Victoria abriu o jogo com movimento conservador de Peao e Ford. Rei indiano querido, uma abertura clássica que aprendemos em Harvard, explicou ela condescendentemente, como se estivesse ensinando uma criança a amarrar os sapatos. Diego respondeu instantaneamente C5. A defesa siciliana, silêncio constrangedor preencheu a sala. Esse não era movimento de alguém que talvez soubesse mover as pecas. Era a resposta de alguém que conhecia a teoria. Interessante, murmurou a deputada Mills, inclinando-se para a frente. Victoria hesitou por 3 segundos, tempo suficiente para Diego perceber que ela havia memorizado meia dúzia de aberturas, mas não realmente compreendia os princípios por trás delas. Ela jogou F3 seguindo padrão que provavelmente aprendera em algum clube social. Enquanto Victoria pensava em seu próximo movimento, Diego se permitiu uma breve viagem pela memória. 8 anos antes, quando tinha apenas 9 anos, ele havia encontrado livro de xadrez rascado no lixo da biblioteca. Ele o levou para casa escondido na mochila e pediu a Carmen para lhe ensinar as regras básicas. Millo porque você quer aprender isso? Sua mãe havia perguntado, exausta depois de turno duplo de limpeza. Para ser como os meninos ricos, mãe, eles sempre dizem que são mais inteligentes que a gente. Naquela época, Carmen ganhava apenas $600 por mês. Não havia dinheiro para aulas, para computador, para nada, mas havia a biblioteca pública que se tornou a segunda casa de Diego. Todos os dias depois da escola, ele caminhava 3 quilômetros para estudar jogos históricos em livros empoeirados que ninguém mais tocava. Victoria finalmente jogou Dietrich, movimento tímido que revelava sua natureza conservadora nos xadrez e na vida. Ela preferia posições seguras e de controle onde a classe social poderia garantir a vitória. Diego respondeu como em C6, desenvolvendo com propósito. Cada de seus movimentos foi executado em menos de 5 segundos, como se ele estivesse seguindo roteiro mental que havia memorizado anos atrás. Nosso garotinho está se movendo muito rápido, Victoria comentou com os convidados. No xadrez de verdade, você pensa antes de jogar. Foi então que Diego cometeu seu primeiro erro psicológico. Ele fez uma pausa, fingiu pensar profundamente por 15 segundos e jogou G6 preparando o fianchetto do bispo. Era movimento que qualquer iniciante faria instintivamente, mas que na verdade fazia parte de plano estratégico complexo que levaria mais 10 movimentos para se revelar. Você viu. Victoria se virou triunfalmente para os convidados. Ele não tem paciência para pensar. Típico. Mas o Sr. Hamilton, que havia jogado xadrez na universidade 40 anos atrás, reconheceu o padrão. Victoria, este garoto está montando dragão acelerado? ¿Cómo que? Ela respondeu irritada por ser interrompida durante sua demonstração de superioridade. É uma variacauda siciliana, bastante sofisticada. Victoria olhou para o tabuleiro com uma nova tensão nos ombros. Bobagem. Ele deve ter visto em algum filme. Mas a medida que os movimentos progredem, algo inquietante começou a tomar forma. Diego não estava apenas respondendo aos movimentos dela. Ele estava ditando o ritmo do jogo. Cada peça que ele desenvolvia ocupava exatamente a casa certa, criando uma harmonia que transformava o tabuleiro em algo que lembrava uma sinfonia visual. Carmen observava do canto da sala, como coração acelerado.
Ella sabía que Diego era bom, mas nunca o tinha visto jogar contra alguém que se levava tão a sério. E pela primeira vez em 20 anos trabalhando naquela casa, ela viu medo nos olhos de Victoria Whitman, o medo de descobrir que talvez, apenas talvez, ela não fosse tão especial quanto sempre acreditara. Cada nova humilhacao que Victoria tentava impor apenas alimentava algo dentro de Diego que ela não conseguia ver, uma forca silenciosa sendo fortalecida pela própria injustiça que ela estava tentando impor. O que aquelas pessoas privilegiadas não sabiam era que cada ato de desprezo estava assinando a própria sentença dela, escrita nas 64 casas daquele tabuleiro que em breve se tornaria o palco de uma das maiores humilhacoes da história social de Beverly Hills. O 10º movimento de Diego revelou algo que fez o Sr. Hamilton engasgar com seu uísque. O garoto havia sacrificado um peão em um movimento aparentemente inocente, mas qualquer jogador experiente reconheceria a armadilha mortal que estava sendo montada. Victoria, Hamilton sussurrou urgentemente, esse garoto não é amador. Mas Victoria estava muito determinada a provar sua superioridade para ouvir avisos. Relaxa, querido. Ele deve ter memorizado alguns movimentos da internet e eu terminarei isso em 5 minutos. Foi então que Diego fez algo inesperado. Ele calmamente se levantou da cadeira e caminhou a de Carmen, que observava tudo do canto da sala com as mãos unidas. Mãe, ele disse em voz baixa que ecoou pelo silêncio tenso da sala. Lembra quando a senhora disse que dia eu mostraria a essas pessoas quem nós realmente somos? Carmen assentiu, seus olhos brilhando com lágrimas. Ela se lembrava perfeitamente. Foi no dia em que Diego completou 15 anos. Ela não tinha dinheiro suficiente para um bolo. Ele havia encontrado a Amy chorando na cozinha de sua pequena casa e prometido a ela que dia mudaria tudo. Aquele garoto tem mais classe do que todos nós juntos, a deputada Mills murmurou para o marido, observando a interação entre mãe e filho. Victoria batia os dedos impacientemente na mesa. Podemos continuar o jogo? Tenho outros compromissos hoje. Diego retornou ao tabuleiro, mas algo havia mudado em sua postura. Ele não era mais o adolescente tímido que havia sido convidado para entretenimento. Ele era jovem que carregava anos de sacrifício, estudos secretos e uma determinação forjada na adversidade em seus ombros. O leve movimento de Diego foi executado com uma precisão cirúrgica que fez Victoria franzir a testa pela primeira vez. Ele havia criado uma ameaça dupla. Se ela protegesse o rei, perderia a dama. Se ela protegesse a dama, seria checkmate em 3 movimentos. Isso não é possível, Victoria murmurou, estudando o tabuleiro intensamente pela primeira vez desde o início da partida. Foi então que Hamilton percebeu algo crucial. Victoria, você está sendo superada por um garoto que provavelmente nunca pisou em um clube formal de xadrez na vida. Enquanto Victoria tentava encontrar uma saída para seu dilema, Diego aproveitou a oportunidade para observar cada rosto na sala. A deputada Mills havia parado de beber champanhe e estava inclinada para a frente, fascinada. O dono da rede de hotéis havia guardado o celular. A esposa de Hamilton, que estava folheando uma revista de moda, agora prestava toda a atenção ao jogo. Carmen conhecia aquele olhar no rosto do filho. Era o mesmo que ele tinha aos 12 anos quando descobriu a secao de xadrez na biblioteca pública, o mesmo olhar que ele tinha por 5 horas seguidas estudando jogos históricos em um computador lento e quebrado, o mesmo olhar que o fazia acordar às 5 da manhã para resolver problemas táticos antes de ir para a escola. Victoria finalmente fez um movimento, uma tentativa desesperada de escapar da armadilha. Mas era tarde demais. Diego havia calculado essa possibilidade 6 movimentos atrás. Sick, ele disse simplesmente, movendo sua dama para uma posição que oferecia 3 continuações diferentes para a vitória. O silêncio na sala era ensurdecedor. Victoria olhou para o tabuleiro, depois para Diego, depois de volta para o tabuleiro. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de medo, mas de uma raiva contida ao perceber que estava sendo sistematicamente destruída por alguém que ela considerava inferior. Você deve ter visto essa sequência em algum lugar. Ela disse sua voz mais alta que o normal. Ninguém aprende isso sozinho. Diego sorriu pela primeira vez desde o início da partida. A senhora está certa. Eu aprendi com Garry Kasparov. Kasparov te ensinou? Hamilton perguntou incrédulo. Não pessoalmente, Diego respondeu, movendo uma peca para o que era claramente o movimento final. Mas eu estudei todos os jogos documentados dele.
1.03 para ser exacto. Él usó esa secuencia, en particular contra Karpov en 1984, jogo 23 do campeonato mundial. Victoria olhó alrededor da sala, procurando nos rostros dos convidados por apoyo. Mas o que ella encontró fue algo que nunca había visto direccionado a ella, una desaprobación silenciosa. Pela primera vez en su vida, as pessoas ao seu redor não estavam impressionadas com seu desempenho. Carmen deu paso à frente, sua voz firme e clara. Meu filho acordava todos os dias às 5 da manhã para estudar antes da escola. Ele caminhava 6 quilômetros até a biblioteca pública porque não podíamos pagar a internet. Quando eu fazia turnos duplos, ele ficava acordado a noite toda resolvendo problemas de sadres à luz de velas porque nossa eletricidade havia sido cortada. A sala estava completamente em silêncio agora. Diego olhou para mim com uma mistura de amor e determinação que fez alguns dos presentes desviarem o olhar envergonhados. Já que maté, Diego disse suavemente, colocando sua dama na posição final. Victoria encarou o tabuleiro por longo momento, como se esperasse que as pecas mudassem de posição sozinhas. Quando finalmente levantou o olhar, encontrou Diego observando com a mesma calma imperturbável com que ele havia iniciado o jogo, mas agora algo havia mudado completamente na dinâmica da sala. Os convidados não olhavam mais para Diego como entretenimento, eles olhavam para ele como alguém que acabara de reescrever todas as suas suposições sobre talento, classe e mérito. Eles olhavam para Victoria como uma mistura de vergonha e desapontamento que ela nunca havia experimentado antes. O que Victoria Whitman ainda não sabia era que essa derrota no tabuleiro seria apenas o primeiro movimento de jogo muito maior que estava prestes a começar, jogo onde todas as regras sociais que ela sempre havia tomado como garantidas seriam questionadas, e onde o garoto que ela havia subestimado provaria que a verdadeira nobreza não tem nada a ver com sobrenomes ou contas bancárias. Victoria encarou o tabuleiro por 15 segundos que parecerão uma eternidade. Seus dedos trêmulos tocaram o rei caído como se pudessem magicamente desfazer o xeque-mate. O silêncio na sala era tão denso que se podia ouvir o tic-tac do relógio de parede de US 15 Dolan. Isso foi sorte, ela murmurou sua voz tremendo, toda a confiança anterior desaparecida. Ele deve ter memorizado essa sequência específica em algum lugar. Hamilton se levantou da cadeira e caminhou ao tabuleiro. Victoria, aquele garoto acabou de executar uma variacauda siciliana que nem eu conhecia. Eu jogo esse jogo há 40 anos. A deputada Mills pegou seu celular e começou a gravar discretamente. Como política experiente, ela imediatamente reconheceu o valor viral daquele momento, uma milionária racista sendo humilhada por prodígio que ela havia subestimado. Eu não aceito isso, disse Victoria, levantándose abruptamente e derrubando algumas pecas. Algo está errado aqui. Ninguém aprende a jogar assim sozinho. Alguém me treino especificamente para me humilhar. Diego permaneceu sentado, observando-a com a mesma calma imperturbável. Gostaria de uma revanche. Posso jogar com qualquer aqui. Ou com todos de uma vez se preferir. O comentário causou murmúrio nervoso entre os convidados. Era uma oferta que parecia impossível, mas depois do que haviam acabado de testemunhar, ninguém se atreveu a duvidar dele. Voce está sendo arrogante agora, Victoria retrucou, o rosto vermelho de raiva e humilhação. Garoto da favela não fala assim com seus superiores. Foi então que Carmen deu passo à frente e pela primeira vez em 20 anos, olhou Victoria Whitman diretamente nos olhos sem baixar a cabeça. Será Whitman? Carmen disse, sua voz firme e clara. Meu filho não é da favela. Nós somos de uma comunidade trabalhadora. Ele não está sendo arrogante, ele está sendo honesto sobre suas habilidades. Algo que a senhora claramente não pode fazer sobre as suas. A tensão na sala aumentou exponencialmente. Alguns convidados trocaram olhares desconfortáveis, percebendo que estavam testemunhando algo muito maior do que uma simples partida de xadrez. Victoria se virou para Carmen com fúria. Como ousa falar comigo assim? Você se esqueceu do seu lugar nesta casa? Não, Carmen respondeu calmamente. Eu me lembrei do meu valor. Hamilton interveio, claramente desconfortável com a direção que a conversa estava tomando. Victoria, talvez devêssemos reconhecer que o jovem é realmente talentoso e... Talentoso. Victoria riu amargamente. Você não entende? Isso foi armado. Alguém me treinou especificamente para me fazer parecer uma idiota na minha própria casa.
Diego finalmente se levantó y cuando faló su voz cargaba una maturidad que silenció todos los adultos presentes. Sra Whitman, a señora quer saber a verdade. Yo no fui treinado para humiljarla. Pasé los últimos 8 años estudiando sadres porque sonjaba en jogar contra pessoas que respeitábamos jogo. Pessoas que entendían que talento no tem cor, clase social o sobrenome. Ele fez uma pausa olhando para cada pessoa presente. Quando a senhora me convidou para jogar como se joga na favela, pensei que finalmente teria a chance de mostrar que merecia respeito. Mas agora percebo que a senhora nunca quis uma partida justa. A senhora queria espetáculo de humilacao. A deputada Mills había parado de gravar y asistía a quena con fascinio. ¿Cuántos años voce tem garoto? ¿Y a cuánto tiempo voce yoga serio? Mills olhó para Victoria como una expresa que misturaba descrenta y desaprovocao. Victoria, voce acabó de ser derrotada por un adolescente autodidacta, un adolescente cuya familia voce emprega, un adolescente que voce convidó para jogar como una piada. Victoria sintió el peso de cada olhar na sala y por la primera vez en su vida. No eran olhares de admiración o inveja, eran olhares de julgamento. Yo no sabía que él jugaba serio, él atento se defender. Mas su voz fraca até para sus propios oídos, no es si él jugaba serio. Hamilton dice claramente irritado, acuestado es que voce o convido para jugar asumiendo que él sería fácilmente derrotado. ¿Por qué? Porque él es filho da sua empregada, porque él es negro, porque él no tem dinero. O silencio que se seguiu foi devastador. Diego calmamente arrumó as pecas no tabuleiro, cada movimento executado com precisão. Obrigado pelo jogo, Sra Whitman. Foi educativo. Quando terminou, virou-se para a mãe. Mãe, podemos ir? Tenho a escola amanhã. Carmen asentiu, tirando o avental que havia usado para servir os convidados. Mas antes de sair, ela se virou para Victoria pela última vez. Sra Whitman, obrigada por me mostrar que meu filho merece estar en lugares muito melhores do que este. Enquanto meu filho caminhava em direção à porta, a deputada Mills chamou. Diego voce está interesado en bolsas de estudo. Conozco algunas universidades que adorarían ter alguém com seu talento. Diego parou e sorriu seu primeiro sorriso genuíno da noite. Muito interesado, senhora. Mills entregou-lhe seu cartão. Me ligo na segunda-feira. Victoria asistía inmóvil, ainda procesando cómo había perdido completamente el control de la situación. En menos de una hora, ella había pasado de anfitriona respetada para a mujer que había subestimado un prodigio por preconceito na frente de testemunhas importantes. Cuando a porta se fechó atrás de Diego y Carmen, los convidados restantes se entreolharam en un silencio constrangedor. Hamilton fue el primero a se levantar. Acho que é melhor eu ir também. Foram os convidados começaram a sair, oferecendo apenas despedidas frias e olhares de desaprovação. Victoria ficou sozinha na sala, ainda olhando para o tabuleiro onde sua arrogância havia sido sistematicamente destruída por um adolescente que ela considerava inferior. Mas o que ela não sabia era que aquela noite seria apenas o primeiro movimento em um jogo muito maior, um jogo onde Diego Santos reescreveria não apenas sua própria história, mas questionaria todo o sistema de privilegios que pessoas como Victoria Whitman davam como certo. Enquanto Diego voltava para casa com a mãe sob as estrelas de Beverly Hills, ele carregava no bolso o cartão que mudaria sua vida para sempre. En su mente ele já estava calculando não apenas movimentos de sadres, mas movimentos em um jogo muito maior, o jogo de provar que a verdadeira nobreza não pode ser comprada com dinheiro, mas é conquistada com caráter. 6 meses depois, Diego Santos caminhava pelos corredores da Universidade de Stanford com uma bolsa de estudos integral para cursar engenharia. A deputada Mills havia cumprido sua promessa, conectando não apenas com oportunidades acadêmicas, mas com todo um mundo de pessoas que reconheciam o talento independentemente da origem social. O vídeo daquela noite em Beverly Hills havia viralizado 3.000 horas de visualizações em 2 semanas. Não porque alguém havia gravado a partida, mas porque a própria deputada Mills havia compartilhado a história em suas redes sociais, transformando Diego em um símbolo de superação e Victoria em um exemplo do que não fazer quando se tem privilégio. Jovem prodígio destrói milionária preconceituosa nos adres foi a manchete que circulou por toda a internet. Os comentários eram implacáveis, que vergonha para aquela mulher.
e aquele garoto merece todas as oportunidades do mundo, dominava mais secos de resposta. Victoria Whitman havia se tornado persona non grata em seus próprios círculos sociais. O clube de golf cancelou sua filiação após pressão de outros membros, tres instituições de caridade removeram seu nome de eventos. Ad Hamilton, seu amigo de décadas, começou a evitá-la em encontros sociais. Victoria sempre foi arrogante, mas eu nunca imaginei que pudesse ser tão cruel. A esposa de Hamilton comentou durante jantar em Malibu. Humilhar uma criança daquele jeito na frente de todo mundo. A pior parte para Victoria foi perceber que Diego nunca havia buscado vingança ou exposição. Ele simplesmente havia jogado xadrez, algo que fazia naturalmente, como uma maestria desenvolvida a través de anos de dedicação silenciosa. A humilhação que sentia era autoimposta, resultado direto de suas próprias suposições preconceituosas. Carmen había sido promovida a supervisora de limpieza en un hotel 5 estrellas en Santa Mónica, un empleo que pagaba 3 veces más y vinha con beneficios médicos completos. No era caridad, era reconocimiento do profesionalismo que ella siempre había demostrado, agora finalmente valorizado por empregadores que viam além do preconceito. Diego fundó un programa de xadrez online gratuito que conectaba jóvenes de comunidades carentes a mentores universitarios. En menos de 6 meses, 1.200 crianças estavam aprendendo não apenas a mover pecas, mas estratégias de vida que nenhuma sala de aula formal poderia ensinar. O xadrez me ensinou que cada pessoa tem um valor estratégico único, Diego explicou durante uma entrevista a CNN. Victoria Whitman me ensinou que algumas pessoas precisam perder tudo para aprender o que realmente importa. Quando questionado se guardava rancor da mulher que tentou humilhá-lo, Diego sorriu com a mesma calma que havia demonstrado naquela noite fatídica. Rancores ou pecas que só atrapalham o jogo. Prefiro focar no que posso construir. Victoria assistiu àquela entrevista sozinha em sua mansão, agora vazia dos amigos que a haviam abandonado. Pela primeira vez, ela realmente compreendeu o que havia perdido naquela noite, não apenas uma partida de xadrez, mas a oportunidade de ser uma pessoa melhor. Hamilton ligou uma vez depois do incidente, apenas para dizer: Victoria, voce criou aquela situação. Diego apenas respondeu com a classe que voce deveria ter demonstrado desde o início. Alicau ecoou para além de Beverly Hills. Diego provou que a verdadeira nobreza não vem de sobrenomes ou contas bancárias, mas de caráter forjado na adversidade e demonstrado através de acoes. Ele transformou o preconceito em propósito. A humilhação alheia em seu próprio crescimento. Hoje, quando Diego olha para o futuro, ele não vê limitações impostas por outros, mas possibilidades criadas por sua própria determinação. Victoria havia tentado diminuí-lo para se sentir maior, mas acabou revelando que a verdadeira grandeza se mede pela capacidade de elevar os outros, não de derrubá-los. Carmen orgulhosamente emoldurou uma foto de Diego recebendo sua primeira menção honrosa acadêmica em Stanford. Na parede ao lado, certificado do programa de xadrez que já havia impactado milhares de jovens. Conquistas que dinheiro nenhum poderia comprar e preconceito nenhum poderia roubar. A melhor vingança, como Diego descobriu, não é destruir aqueles que tentam te diminuir, é construir algo tão extraordinário que a mediocridade deles se torna irrelevante por comparação. Victoria Whitman tentou transformá-lo em entretenimento, mas Diego Santos se tornou inspiração. E essa diferença define não apenas quem ganha no xadrez, mas quem ganha na vida. Se esta história de superação e justiça tocou seu coração, inscreva-se no canal para mais histórias que provam que o verdadeiro poder não reside em ter privilégios, mas em transformar obstáculos em oportunidades de crescimento extraordinário.